A gente vai trazer aqui 3 gerações que a gente considera como gerações da juventude, gerações que reconheceram a existência de uma categoria, de um tempo de vida chamado juventude. A primeira delas são os baby boomers. Eles hoje têm ali pouco mais de 60 anos, de 60 a 80 anos, eles nasceram no pós-Segunda Guerra Mundial e eles estão, em sua grande maioria, muito mais vulneráveis a esse ambiente conturbado de trabalho por várias razões. Em primeiro lugar, essas pessoas hoje são consideradas o grande público vulnerável, eles inclusive estão categorizados como grupo de risco, independente da sua condição de saúde. Então, a gente tem um aspecto que é o aspecto pessoas maduras, 60 a mais, na vivência e no combate à Covid-19 e toda a fragilidade que a sociedade está atribuindo a eles, em parte real e em parte nem tanto, mas que é um fato e a gente tem que lidar com ele. Essas pessoas estão em confinamento, essas pessoas estão mais resguardadas pelo confinamento. Outra questão ao lado disso é o quanto essas pessoas têm pouco acesso ao mercado de trabalho por várias questões. Já se aposentaram, nunca trabalharam, têm dificuldade de voltar. Tem várias questões aqui que a gente vai inclusive problematizar ao longo dos próximos vídeos, mas fato é que a probabilidade do público 60 a mais estar empregado hoje é menor. Ainda assim, você, líder RH, pode ter uma pessoa ou várias pessoas 60 a mais no seu quadro. Então vai aqui algumas dicas para que a gente compreenda mais essa pessoa e possa tomar decisões que sejam favoráveis a ela. Uma característica muito forte dos baby boomers, das pessoas com mais de 60 anos, ali até os 80, é a valorização da responsabilidade, da entrega, da certeza, da durabilidade, daquilo que pode ser repassado para frente com segurança. Essa é uma geração que valoriza muito a estabilidade. Então, para essa geração, o instável é quase inaceitável, é difícil de compreender. Do lado de cá, cabe a nós uma relação humana, uma relação direta com essas pessoas para compreender como que elas estão passando por isso e se elas estão em confinamento e não podem ir para o trabalho, pode ser que o nível de aflição e sofrimento seja muito grande por conta do senso de responsabilidade. Então, compreender como que esse público está lidando com o confinamento e com o trabalho, se eles estão numa relação de empregabilidade, é fundamental para reduzir a ansiedade dessas pessoas. Né? Quais são as atribuições que ela de fato vai ter que executar em confinamento? Deixar isso claro para elas, dialogar com elas, escutá-las vai ser extremamente importante para que elas não acreditem que, além de confinadas, elas estão falhando com as suas responsabilidades. Logo depois dos baby boomers vem a segunda geração de juventude, que é a geração X. A geração X, quando jovem, aprendeu a questionar os status quo, aprendeu que se esforçando muito, objetivos grandes poderiam ser alcançados. É a grande geração competitiva. Hoje, a geração X está ali entre os 40 e os 60 anos. Eles têm ainda essa pegada forte do vestir a camisa, né? E eles têm uma necessidade grande de ver quais são as respostas do seu trabalho, quais são as recompensas que eles têm. Grande parte do que a gente construiu nos últimos anos, como área de desenvolvimento de talentos, como compensation and benefits, como cargos e salários, está muito pautado nas necessidades, nos desafios, nas demandas dessa população da geração X. Essas pessoas, por mais que elas já estivessem adequadas às transformações digitais, já estivessem aprendendo a usar ferramentas tecnológicas para trabalho remoto, para conexão global, essas são pessoas que viveram a transição, o período antes das transformações tecnológicas e o período de início dessas transformações. Essas pessoas em casa estão com um desafio especial de lidar com os filhos. Elas tinham tempos de trabalho organizados, já tinham um fluxo de carreira sendo construído com as suas organizações e isso cai por terra. A ansiedade pode ser justamente com como é que vai ser o meu futuro, como é que eu vou me estabelecer. E aí elas têm agora os filhos em casa. E os filhos em casa geraram também uma desestabilização desse processo. Escutem a geração do vestir a camisa, vejam como é que eles podem contribuir com os aprendizados que tiveram, mas principalmente entreguem para eles planejamentos de curto prazo em que eles consigam se estabelecer e se estruturar de novo numa visão de crescimento. Logo depois da geração X, tem a geração Y. Eles também são chamados de millennials, né? Os jovens do milênio, da virada do milênio. Eles têm ali entre 20 e no máximo 40 anos. É uma geração que já se desenvolveu no meio, no ápice ali do fluxo da transformação digital, são extremamente ágeis
E o que era muito importante para a geração X, como carreira, como cargo, como estabilidade, isso não tem muito valor para a geração Y. A geração Y está mais preocupada em ver significado, em ver sentido nas coisas. Eles, inclusive, são capazes de questionar todo o status quo se eles acharem que o resultado pode ser alcançado de outra forma. É uma geração que vai passar por essa crise supostamente com mais leveza. É como se viver o processo que a crise nos impõe fosse natural. Não é bem assim, é uma geração que tem uma ansiedade muito grande e está vivendo alguns desafios também, é preciso olhar para eles com atenção. Um desses desafios é que se eles têm muita autonomia ou tinham muita autonomia, agora em casa com seus pais eles estão lidando com a falta de autonomia, com a falta de controle do próprio tempo, do próprio espaço. E isso é algo que causa um desconforto muito grande para a geração Y. RH e líderes precisam observar como fazer essa transposição, como entregar desafios para que eles consigam cumprir e como não tirar a autonomia deles. Talvez dar autonomia para novos processos, para criação, para participar de núcleos de estratégia seja importante para que esse grupo consiga transitar com as competências que eles desenvolveram de forma tão bacana. Liderar para o pós-crise, liderar para o day after, liderar para aquilo que acontece depois que tudo acaba ou quando esse novo normal chega, se é que existe um novo normal, é reconhecer as pessoas como indivíduos, é acolher aquilo que as pessoas têm de mais importante, que é quem elas são de verdade. Isso é um desafio, né? Se a gente pudesse desenhar de todos os modelos que existem, aquele que mais parece fazer sentido nesse momento seria o da liderança transformacional. Você já ouviu falar em liderança transformacional? Vamos falar um pouquinho dela, vamos ver o que é. Líder transformacional é aquele que consegue construir as bases da mudança junto com os colaboradores. Diferente daquela visão hierárquica mais tradicional de que quem pensa o dia de amanhã é o líder e os outros, os colaboradores, são responsáveis por executar aquilo que ele pensa, na perspectiva transformacional isso acontece de forma colaborativa. E cabe ao líder encantar, envolver as pessoas numa visão do que pode acontecer de grandioso no futuro. Isso tem muito a ver com a maneira como a geração Y se sente mais confortável de ser liderada, de ser gerenciada, mas diz também da característica dos nossos tempos, de quando a gente assume a instabilidade, o inesperado, o fluido como características do dia a dia. É por isso que eu sempre digo que esse novo normal talvez não chegue. É porque o que a gente chama de normalidade, na prática, já não vinha existindo há muito tempo. O líder transformacional vai conseguir não só visualizar o day after, o dia depois de amanhã, como inspirar as pessoas para que elas visualizem novidades, cenários positivos, se inspirem, se engajem na causa da empresa, que está muito além delas mesmas. É por isso que existem 4 características marcantes desse líder transformacional. E a primeira dessas características é o carisma. O carisma está muito ligado a oferecer para as pessoas uma visão maior que elas, uma visão e uma missão que ultrapassa a entrega objetiva do trabalho. O líder carismático seduz, envolve, comove, emociona, e isso faz toda a diferença em momentos em que as pessoas estão sem esperança, em que as pessoas têm medo, elas não sabem o que vem pela frente. A segunda grande característica do líder transformacional é a inspiração. Além de oferecer uma visão, ele também oferece um desafio que é maior do que poderia ser. É um desafio que está além de uma entrega objetiva. De certa forma, a inspiração está muito ligada ao carisma porque oferecem para as pessoas perspectivas de futuro e de entrega que tem a ver com legado, com seu propósito. Isso é muito rico e faz sentido, especialmente se for verdadeiro, né? Porque aí a gente pode ultrapassar o lugar da organização como um lugar somente de lucro para os seus acionistas, se for uma empresa, para ser uma organização corporativa que oferece um bem-estar social, um bem-estar para os seus colaboradores e uma mudança social efetiva. A terceira grande característica da liderança transformacional é a estimulação intelectual. Significa que o líder valoriza o pensamento, o desenvolvimento de inteligência para a tomada de decisão. Claro, colaborativa porque é uma característica do cenário, mas é muito forte que o líder transformacional espere dos seus colaboradores que eles sejam parceiros nessa tomada de decisão, que eles deem conta de argumentar, de refletir, de ter uma visão crítica. A quarta característica significa dizer que para o líder transformacional, por mais que ele considere características globais como as gerações,
Cada pessoa é única, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser acolhida naquilo que é mais essencial, naquilo que é mais individual. E o conjunto dessas 4 características parece realmente fazer muito sentido para tempos incertos, para tempos em que a gente aceita a incerteza como uma verdade absoluta. Então, longe de querer dizer para cada líder qual que é o modelo de trabalho que ele precisa ter, é muito mais aqui um esforço de compartilhar com vocês um modelo que tem um vínculo próximo com as necessidades gritantes dos tempos atuais e com o perfil da maior parte dos colaboradores que estão se desenvolvendo agora.